também. Tá todo mundo... Peraí. Entrou. Oi, Mariana. Olá, tudo bem, Mariana? Está sem microfone, agora entrou. Oi, tudo bem? Tudo bem. Gente, estamos todos aqui agora, hein? Bora lá? Bora. Gente, obrigado por poderem participar. É muito legal quando a gente consegue juntar bastante gente para conversar, vira uma troca de ideia mais legal ainda. Obrigado, Esther, também por dar esse tempo para a gente também, né? A gente sabe como é corrida a vida aí de psicóloga, atendendo clínica o dia inteiro. A Esther tem uma história muito legal, ela também é empreendedora, e depois ela vai falar o que ela faz também. Eu vou deixar essa parte só para o final. Eu acho que pode ser surpresa. Vou revelar só no final. Eu acho que tem que ser surpresa também. Tem, tá? Só a Nicole que sabe. Não pode contar, hein, Nicole? Eu vou fechar seu microfone. Depois eu revelo. Então, tá bom. A gente gosta de começar pelo começo mesmo. Esther, gostaria que você falasse para elas como que foi a sua trajetória, como que você pensou em fazer psicologia. Eu sei que a Esther também teve alguns problemas aí para chegar nessa faculdade, ela fez algumas, né, teve um caminho um pouquinho mais torto também, tá? Então, Esther, se você puder começar falando para elas, tá? Eu vou colocar minha câmera vou fechar minha câmera rapidinho, porque a minha internet está meio instável, mas eu tô aqui, tá? Tá, joia. Pessoal, eu também sofri aí com essa escolha profissional, né? Eu, na verdade, quando eu tinha acho que 16 anos, eu jurava que eu ia ser jornalista, olha só. E aí eu imaginava correndo atrás de notícias trágicas, viu? Porque eu pensava assim, vai dar muito conteúdo para escrever, né? Eu gostava de escrever e tal. Mas quando foi chegando próximo do vestibular, eu comecei a pensar em jornalismo, e o que eu ouvi as pessoas falarem é que jornalismo não dava dinheiro, que jornalismo você não ia ter sucesso, e aquilo foi, nossa, me desanimando totalmente. E aí eu pensei, nossa, o que eu vou fazer agora, né? E aí passou pela minha cabeça em fazer psicologia. E aí conversando com uma amiga, né, já próximo, assim, do vestibular, a amiga falou assim, não, mas você vai fazer psicologia, logo que você se formar, você vai estar nova, você não vai ganhar dinheiro com isso, porque é só psicólogo mais velho que consegue, né, paciente, enfim, vários mitos. Aí aquilo ficou na minha cabeça também. Aí ela falou assim, faz administração, porque eu vou fazer, a gente pode até tentar na mesma faculdade e tal. Aí aquilo fiquei pensando, e aí sem conhecimento nenhum, não tinha que carreira naquela época, né, não tinha até, deveria ter testes vocacionais, mas não era tantos assim, né, conhecido igual hoje que você pesquisa, não tinha nem Google na época, gente. Apesar da minha carinha um pouco de mais nova, mas eu tenho algum tempinho aí. Sério, eu acho que não tinha mesmo, né? Nessa época não tinha pesquisa no Google ainda. Não tinha, acho que o único site de busca era a Wikipédia. Era isso mesmo. Não existia, gente. Então, hoje em dia é um pouco mais fácil. Digita lá, você encontra, né? E aí, com isso, eu fiquei na dúvida. Falei, bom, mas eu não quero fazer ADM também, igual essa minha amiga. E aí eu falei, vou fazer publicidade e propaganda. Gente, sem conceito nenhum, sem conhecer, sem nem saber o porquê que eu estava escolhendo, mas eu decidi que eu ia fazer. Prestei o vestibular, passei. E comecei o curso. Era legal, estava gostando. Comecei até a fazer um estágio logo no primeiro ano no Banco Itaú. E aí fui até o segundo ano da faculdade. Só que começou a bater, né? Conforme foi se aproximando e apertando um pouco mais, né? As disciplinas, eu fui pensando, gente, eu não me vejo mais fazendo isso. O que eu quero para o meu futuro com essa graduação? E aí começou a bater aquela realidade. E aí, resultado, eu decidi trancar a faculdade, consequentemente eu tive que sair do estágio do Banco Itaú. Naquela época eu imaginava que eu ia trabalhar no banco, nossa, já me imaginava bancária, mas de uma hora para outra aquilo começou a não fazer mais sentido para mim. E aí eu decidi dar um tempo, eu saí de tudo, fiquei acho que uns 6 meses mais ou menos sozinha, assim, tentando descobrir por mim mesma o que eu gostava, o que de fato eu queria para o meu futuro. Foi um momento, assim, bastante angustiante, porque eu não conseguia enxergar o meu futuro, eu não conseguia enxergar quem eu seria, o que eu ia fazer, se eu ia me dar bem ou não. E aí vem bastante pessoas, assim, conversando com você, que às vezes não te coloca para cima, né, só te faz ficar mais em dúvida. E aí foi que depois de 6 meses, a partir de uma característica minha que foi, o que eu gosto?
eu gostava muito de fazer trabalho social. Eu falei, nossa, eu gosto de ajudar as pessoas. E aí comecei a pesquisar quais eram as possibilidades de profissões que eu poderia ajudar as pessoas. Foi que daí eu caí na psicologia de novo, né? Eu falei, nossa, eu pensei nisso lá atrás. E aí eu peguei e falei assim, vou resgatar isso. Comecei a ir mais a fundo, pesquisar, daí eu falei, nossa, me vejo totalmente nisso. Aí foi que eu fiz o vestibular de novo, só que aí eu já estava com 20 anos, porque aí eu fiquei um tempo parada, porque foram 6 meses até eu me descobrir. Aí eu não quis fazer o vestibular no meio do ano, então eu esperei o ano seguinte para daí, então eu fiquei um ano aí parada. E aquilo me incomodou um pouquinho. Falei, nossa, tem muitas pessoas aí que já vai estar terminando a faculdade e eu estou começando, vou terminar mais velha. Então, assim, vinha um monte de pensamento. Mas a partir do momento que eu entrei na faculdade de psicologia, nossa, foi minha paixão, assim. Cada disciplina eu fui gostando muito mais. Me encontrei, eu não tive mais dúvida. Parece que tirou aquele peso, sabe? De tipo, nossa, quem eu vou ser no futuro, né? E aí fui gostando bastante. E aí, na faculdade, a gente teve disciplinas, por exemplo, como História da Psicologia, teve disciplinas de desenvolvimento humano, então a gente estuda desde o feto, né, do embrião, até todas as fases, a criança, fase da adolescência, fase adulta, a velhice e a morte. Então, a gente estuda todas as fases mesmo, né? E aí, o que a psicologia faz, né? A psicologia ela é da área da saúde, né? Mas da área da saúde emocional, psicológica, né? O nosso corpo está ligado com a nossa mente. Então, hoje em dia, os médicos reconhecem que a profissão do psicólogo é muito necessária para trabalhar em conjunto, né? Em que sentido? Desde questões de se adaptar à medicação, desde problemas de saúde físico, né, que acaba desencadeando ali, que às vezes a pessoa faz exame e não aparece. Né? Não sei se vocês já tiveram algum exemplo assim, ou vocês já conheceram alguém que estava com algum problema de saúde, sei lá, uma dor de estômago, e muito forte, constante. A pessoa fazia exame, analisava e não aparecia nada. Né? Então, hoje até os médicos já começam a perceber e falar, olha, vai num psicólogo, porque isso é uma questão emocional. Que acontece? Eu conheci uma pessoa que tinha uma alergia horrível na pele, assim, era muito feio. Sim. E ela também tomou de todos os remédios, aí um psiquiatra falou para ela, assim, olha, eu acho que o seu problema não é medicamentoso aí, não tem nada que você possa tratar com um remédio. E foi ver, ela fez terapia, se eu não me engano, era de relacionamento, e a pele dela, nossa, gente, era horrível, tipo, só de lembrar, e melhorou. Sim, exatamente. Isso realmente aparece muito na pele, né? Mudança de apetite para mais ou para menos, dor de estômago, dor de cabeça. Nossa, vários sintomas assim. Esses são os mais leves aí que às vezes a gente percebe. Então, todas essas, para vocês terem noção de que o nosso emocional ele interfere na nossa saúde física. Então, se a nossa mente ela está saudável, consequentemente o nosso corpo também vai estar. Né? Lógico que tudo depende, às vezes, da genética, depende se você tem alguma doença, né, hereditária, né? A família carrega um histórico hereditário, lógico que isso é considerado, mas a questão mental, emocional, ela é primordial. Né? Então, o psicólogo ele vai ajudar a pessoa nesse sentido, a identificar, né, como que está o emocional, como que está o psicológico, né? A forma como eu trabalho, né, e tem várias linhas de atuação, mas na forma que eu trabalho que a forma como a gente pensa, ela influencia o que eu estou sentindo, influencia no meu comportamento. Então, eu faço um trabalho voltado, né, aí na parte mais clínica eu estou falando, né, eu faço um trabalho mais voltado na identificação, né, como que essa pessoa, ela pensa, como que ela se vê, como que ela enxerga as pessoas, interpreta as coisas que acontecem à volta. Então, por exemplo, dependendo de como a pessoa ela interpreta as coisas, o Covid, né? Estamos diante de uma pandemia. Então, tem pessoas mais saudáveis que ela vai olhar para isso e vai pensar, poxa, tenho medo, né, de eu pegar, é um medo, uma emoção saudável, porque medo vai fazer com que ela se proteja. Então, é saudável, apesar dela se preocupar. Agora, existe aquelas pessoas que ela olha para essa situação que está acontecendo como uma forma que gera muito sofrimento para ela. Então, ai meu Deus, eu vou morrer, e começa a imaginar, todo mundo da minha família vai morrer, e tá acontecendo isso. Apesar de todo esse caos ser muito real, a forma como ela interpreta isso intensifica muito mais.
aí, consequentemente, gera medo, insegurança, ansiedade, aí vai desencadeando todas as questões de saúde, né? E com isso, se ela não melhora, né, esse sofrimento emocional, aí é que vai surgindo esses desencadeamento, né, no nosso físico. Então, dificuldade de dormir, todos esses sintomas que eu falei. Então, realmente, quer fazer alguma pergunta, Aline? Não, eu ia pegar um gancho que eu acabei perdendo, né? Você falou da faculdade e quais são as matérias assim que você estuda na faculdade? Você pega, por exemplo, são 5 anos de faculdade, né? São 5 anos de faculdade. Aí no começo são aulas mais gerais, assim, como história da psicologia, né? Estuda bastante teóricos, né? O Freud é o mais conhecido, que é o pai da psicologia, e aí a partir dele vai surgindo muitos outros que vão contribuindo com a teoria. Uhum. Depois tem as disciplinas que eu falei que são dos desenvolvimento humano, né? Então, desenvolvimento infantil, na adolescência. Então, cada uma dessas é uma disciplina. Então, pensa que você vai destrinchar e estudar muito no detalhe isso por alguns anos, uns 2, 3 anos aí. E cada semestre, assim, você estuda uma abordagem diferente? Ou não? Isso, vai cada vez mais vai se aprofundando, né? Uhum. Vamos dizer assim. Então tem aula também de filosofia, né? Para entender aulas sobre o comportamento, aulas sobre farmacologia, que é o estudo, né, de como que o seu organismo funciona em relação à medicação. A aula tem até um nome que eu nunca esqueço na minha vida, que se chama Neuroanatomofisiologia, que era o nome da aula. Cara, essa aula era punk, porque a gente estudava todas as funções e estruturas do cérebro. Então, eram muitos nomes, né? Eu não tenho vergonha de falar que eu reprovei nessa disciplina e tive que fazer de novo, de tão difícil que ela era. Mas, apesar de ser difícil, assim, aquela hora que você fala assim, nossa, tô apaixonada por isso, apesar de gostar. Mas porque ela realmente era difícil, mas, assim, nada impossível, né? Então, a gente estuda bastante as funções neurológicas, né? A gente estuda os transtornos, então, apesar de, por exemplo, a questão mais de desenvolvimento, existe também transtorno de ansiedade, tem vários tipos de ansiedade, da depressão, aí tem uns transtornos um pouco mais complexos, né, a esquizofrenia, né, que é o comum, né, que as pessoas entendem como os loucos, né, que era considerado antigamente. Tanto é que ainda hoje em dia, pessoal, tem, principalmente os mais antigos, existe um preconceito em relação a psicólogo. Tem pessoas que às vezes faz consulta e não conta para ninguém, no sentido de assim, vergonha, porque carrega ainda esse mito de que psicólogo é só para louco. Na história, no passado, foi, né, essa história, mas hoje em dia todo mundo precisa, criança, adolescente, adulto, tá todo mundo precisando, né? Então, na faculdade, a gente tem muita parte teórica. Quando vai chegando no quarto, no penúltimo, no último ano, a gente parte muito para a prática. Então, a gente tem muito estágio. Então, estágio na área hospitalar, então a gente faz estágio, que é estágio obrigatório, você tem que cumprir as horas. Estágio na área escolar, estágio em empresa, estágio em área social, então, por exemplo, abrigo, alguma comunidade que trabalha com dependente químico, casa de idosos. A gente passa a atender no último ano, normalmente todas as faculdades, geralmente ela tem a sua clínica escola. Então, no último ano, você passa a atender os pacientes ali. Então, normalmente são pessoas, se você procurar nas universidades, tem lá a inscrição para atendimento gratuito, né? Então, são os estudantes que atendem. E assim, aí fica com uma supervisão junto? Fica a supervisora? Sim, aí tem a supervisão. Então, é o professor que, ao invés de estar ali na aula dando a teoria, você já viu toda a teoria. Então, são grupos. E aí, normalmente, esse professor, ele discute a prática. Então, sei lá, tinha um grupo de 5 pessoas. Então, a gente discutia o caso. Então, cada um vinha para essa aula, né, para esse grupo, e contava como que foi a sessão que fez com aquela pessoa. E aí, com isso, o supervisor dava todo o direcionamento. Então, baseado nisso, dá uma lida naquilo, e aí age dessa forma. Então, realmente, uma prática clínica. Então, a gente acaba fazendo bastante estágio mesmo em todas essas áreas, né?
Aonde que o psicólogo ele pode atuar? Tem muitas possibilidades de atuação. Então, atualmente eu trabalho em atendimento clínico. Então, eu atendo tudo que vem, né? Em questão de ansiedade, estresse, depressão. Eu só não atendo, né? Já não é a minha especialidade o atendimento, por exemplo, esquizofrenia, casos de deficiência intelectual, porque aí é uma outra área da psicologia que atua nisso. Então, eu atuo mais em pacientes que tenham questões de ordem psicológica, mas que tem o seu cognitivo, sabe? Ou seja, ele raciocina naquilo que eu vou estar conduzindo. Já na esquizofrenia, que entra toda a parte da medicação, né? No passado existia muito hospital, que era hospital psiquiátrico, né? Onde as pessoas ficavam internadas. Existe uma polêmica muito grande em relação a isso. Há pouco tempo deixou de existir esses hospitais, né? Que até tem um movimento que, caso vocês forem seguir, vocês vão ouvir muito isso, que é a luta antimanicomial, que é realmente essa luta para que desenvolva as pessoas e não só medique. Porque no hospital era assim, né? As pessoas iam para lá e eram dopadas e não existia uma interação, né? Tem um filme também muito bacana que é o Coração, eu mando para a Elinho, ele manda para vocês, não sei se vocês já viram, mas que é o Coração de Nice, alguma coisa assim, que é com a Glória Pires, que ela atua como psicóloga num hospital, né, psiquiátrico, e ela tenta fazer uma intervenção ali mais voltado para desenvolver a pessoa, ao invés de só entrar com medicação. Aqui em Rio Preto tinha, né, um hospital desses, e eu conheci uma pessoa que era uma farmacêutica, que fez estágio lá, e algumas psicólogas também, e é realmente isso aí mesmo que você falou. Realmente só acho que faz avaliação, o resto deixa lá dopado, né, deixa, eu não sei qual que é o termo, né, até amarrado, dependendo. Sim. E tem umas histórias bem malucas, assim, de alguns que escapam e... Muitas pessoas morreram. Tenta fugir, né? E, nossa, deve ser bem pesado. Antes era considerado assim, uma pessoa não tinha um filtro. Então, por exemplo, todas as pessoas que de repente ela estava com ansiedade, era jogado lá naquele hospital, sabe? Uma pessoa que é dependente químico, jogava no hospital, e aí só medicava e não tinha um tratamento. Sim. Porque a gente acredita no desenvolvimento da pessoa. Enquanto recurso, a gente oferece recursos para desenvolver. Eu pesquisei aqui, chama Nice, O Coração da Loucura. É bem legal esse filme. Dá uma noção de como era. É antigo? Ele não é tão antigo assim, não. Foi em 2015. Ele retrata um pouquinho dessa questão da saúde mental, né? E aí esses hospitais, então, só para concluir essa parte, eles transformaram em CAPs. Não sei se vocês já ouviram falar, mas toda cidade tem, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Então, ao invés das pessoas ficarem internadas, elas têm que ir como se fosse uma escola, onde é desenvolvido várias atividades para desenvolvê-los. Então, é uma equipe que trabalha ali. Então, tem um psicólogo, tem um psiquiatra, tem um terapeuta ocupacional, aí são outros profissionais para ajudar no tratamento daquela pessoa. Então, normalmente é quem tem esquizofrenia, quem já está numa questão de ordem psicológica, onde ela já não tem autonomia sobre os seus pensamentos. Ou seja, ela pode colocar a vida dela em risco, a vida das pessoas em volta em risco. Então, existe o psicólogo que trabalha com essa parte da sanidade mental, né? Que é uma questão mesmo mais patológica que a gente fala. Que é uma questão que, assim, é diferente, por exemplo, de um estresse, de uma ansiedade, que ela vai fazer terapia e ela pode melhorar. E ela não precisa mais de terapia, por exemplo, porque ela se recuperou, ela aprendeu a lidar com isso. Então, nesse caso, é uma questão de doença mesmo, que tem que tomar medicação para sempre, tem que ter acompanhamento para sempre. E aí o psicólogo também atua, além dessa parte mais da saúde mental, né, a clínica, né, o atendimento clínico, como eu falei, tem psicólogos que atendem criança, então é uma outra forma de trabalhar. Eu só atendo adulto, então de 18 para cima. E aí cada fase é diferente, você trabalha de um jeito, por exemplo, eu gosto muito de pegar jovens, assim, de 18, 20 até uns 30, porque, gente, o desenvolvimento, assim, o resultado é muito rápido. Já quando é mais idoso, por exemplo, 50 anos, 60, aí eles demoram um pouquinho mais para dar resultado, porque é muito histórico, né? Todo histórico de vida, muito enraizado, então tudo isso leva-se em consideração. Né? No atendimento clínico, você considera o que a pessoa está pensando, as emoções dela,
Tem pessoas que às vezes, eu tô com ansiedade. E a gente promove a qualidade de vida dessa pessoa. Aí você vai ver, às vezes ela não tem uma organização na vida, né? Às vezes ela tem dificuldade de relacionamento, às vezes ela é tímida. Então, com isso, desenvolve uma ansiedade. Então, você sempre vai lá até a causa raiz para você melhorar. Então, ou seja, eu não trabalho só na ansiedade, mas eu trabalho antes. O que está causando? E aí você vai ajudando essa pessoa a colocar a vida em ordem, enxergar como que ela pode ter mais qualidade de vida. E aí, com isso, vai se resolvendo aí a questão da ansiedade. É lógico que tem casos que às vezes é mais crítico, que a ansiedade ela acaba sendo uma patologia, igual eu falei, que já está ali instalado. Né? A depressão também. Existe uma depressão que algo aconteceu na vida dela, por exemplo, perdeu o emprego. E aí, né, ou às vezes na adolescência, os pais se separaram. Então, houve uma situação que aconteceu e que desencadeou aquilo, né? Então, você faz ali um tratamento e há uma melhora muito grande. Mas tem casos que, por exemplo, eu tenho depressão. Aí a gente investiga, a família inteira tem depressão. O pai, o tio, a avó, ou seja, é hereditário. Assim como um câncer, assim como os outros problemas de saúde. Aí, nesse caso, a pessoa ela tem que tomar medicação e, em paralelo, fazer terapia. E é um tratamento, assim, para a vida, né? A longo prazo. Aprender a lidar com isso. Daí, além dessa área de atendimento clínico, o psicólogo pode atuar na área escolar. Então, ele acompanha, né? Tem várias formas de trabalhar, desde a dificuldade de aprendizagem, né? De entender o porquê que aquele aluno, de repente, não está bem. Daí, ele, às vezes, precisa ser ouvido, porque alguma coisa está acontecendo em casa, algum problema, enfim. Dá esse apoio, né? Ou, às vezes, está sofrendo bullying, né? Então, o psicólogo, ele faz esse tipo de intervenção para melhorar a saúde emocional dos alunos. E trabalha em conjunto com a equipe, com os professores e tal. O psicólogo também atua na área do esporte, né? Eu tenho até uma colega que ela trabalha aqui em Campinas com a equipe do time do Guarani. Então, ela atua nessa questão de... eles vivem só para isso, né, gente? Então, às vezes, sai cedo da família, né, da sua casa e vai trabalhar, levar sua vida... então, existe toda uma questão emocional ali que às vezes acaba impactando a pressão que eles sofrem, estresse, ansiedade. Eu acho que, como algumas meninas sabem, eu também vim do esporte, assim, e eu acho que a profissão de atleta, eu acho que é a mais ingrata que você pode ter, assim, porque além das oportunidades serem muito poucas, quando você tem, a cobrança é milhão, né? Então, assim, você vê eu não jogava bola, mas você vê, a gente fala, jogador de bola ganha muito dinheiro, mas existem tantos jogadores de bola que os que ganham dinheiro, tipo, é 3%, o resto sobrevive, tipo, mas sobrevive mesmo, assim, de morar 50 cara num quarto só, e vida de atleta não é igual uma vida normal, assim, fim de semana tá tudo bem, você vai descansar, vai comer uma pizza, o cara tem que viver 24 horas ali. Sim. Tem que dormir cedo, acordar cedo, tem que treinar, não pode comer nada. Então, o nível de estresse e ansiedade desse povo aí, eu vou te falar uma coisa, viu? Esses caras são... Então, esses times que têm esse apoio psicológico ou atletas profissionais que podem pagar por isso, igual tenista que até viaja com o psicólogo, viaja com o mundo junto, acho que é um negócio muito legal. Assim, hoje, sim. Eu acho que é até melhor do que você pagar um preparador físico. Eu acho que se você puder pagar um psicólogo para acompanhar, acho que tem mais resultado até. É bem isso. Legal. Porque interfere no desempenho, né? Então, imagina, se ele não está bem emocionalmente, sim, isso vai interferir no desempenho dele. Né? Isso cai o rendimento, né? Então, isso acaba acontecendo. Então, cuidado para você ver que a questão da saúde física está ligada na saúde emocional. Então, hoje, se você vê, tá tendo muita importância isso. E a outra área de atuação é na área hospitalar, né? Não sei quem aí, eu sei que a Nicole gosta muito, né, dessa área hospitalar. Então, tem o psicólogo que atua nessa área. Eu fiz estágio também, né, como eu falei, tive que fazer estágio em várias áreas, então me permitiu conhecer um pouquinho de cada área, apesar de a minha escolha ter sido eu ter escolhido atuar na área clínica. Né? Na área clínica eu trabalho independente, ou seja, eu sou autônoma, aí falando um pouquinho sobre a parte do ambiente, né, é um trabalho solitário. Então, eu trabalho aqui numa sala fechada, por mais que antes da pandemia, né, eu trabalhava numa clínica. Eu via os outros colegas, mas é assim, cada um saindo da sua sala, oi, tudo bem? Como você tá? Não sei o quê. E já entrava de novo para a sala com outro paciente. Você só sai para trocar, né? Para deixar um e pegar o outro na recepção para você atender. Então, assim, havia conversa, mas é um trabalho bastante ali sozinho,
né? Eu tenho muitos colegas para a gente discutir, porque às vezes você fica assim, nossa, será que estou no caminho certo? Porque o ser humano, ele é infinito, né? Sim. Você tem muito, é complexo, ao mesmo tempo é instigante, que você fala, nossa, deixa eu estudar isso aqui, deixa eu entender o que, que é isso, né? Então, é uma outra... Quem gosta, né, de estudar, quem gosta muito de ler, né, é muito importante nessa profissão, tá? A Uhum. questão do saber ouvir, é muito importante você saber ouvir, você dar atenção, então essas são uma das características, né? Na área clínica, falando do ambiente, é um trabalho um pouco mais solitário, você e o paciente ali, e na área hospitalar já é outro mundo, assim, onde na área clínica o psicólogo fica ali fechadinho, na área hospitalar você tá ali, você atende a pessoa no corredor, você atende a pessoa do jeito que ela tá, você atende a família, muitas vezes o psicólogo tem uma função mais de acolher. Então, ele não vai necessariamente fazer um trabalho para tratar, porque às vezes ele pode atender aquela pessoa ali, tipo, numa terça-feira. Semana que vem ela pode ter tido alta e você nunca mais vai ver aquela pessoa. Ou, como pode Uhum. ser, algum caso que, por exemplo, a atuação mais oncológica, né, na parte do câncer, ou pessoas que vão fazer hemodiálise. Então, tem psicólogos que, às vezes, acompanham a vida daquela pessoa porque semanalmente ela está indo lá para fazer o tratamento, ou porque, às vezes, está longos períodos internado. Então, o psicólogo, ele tem a função mais de acolher. Então, ele acolhe as emoções, o que a pessoa está sentindo, ajuda na adesão ao tratamento, né? Então, o que, que é isso? Uhum. Tem, às vezes, paciente que ele não quer o tratamento, ele é resistente, ou ele não faz direito o tratamento, então isso prejudica a melhora dele, né? A Uhum. estabilidade ali da questão de saúde. Então, o psicólogo entra nesse sentido, porque às vezes existe o que a gente fala de crença, né? Se ele acreditar, por exemplo, não, se eu tomar remédio, eu vou piorar, isso não vai ter nenhuma cura, né? Então ele acredita nisso, Uhum. para que eu vou tomar? Então a gente trabalha no desconstruir, olha, né, a medicação, quais são as vantagens, né, de você Sim. tomar medicação? E se você não tomar, quais são as desvantagens? Então você vai indo para fazer com que ele enxergue a realidade, que ele tenha uma outra interpretação sobre aquela medicação, sobre o tratamento, que ele aceite. Então, tem Sim. essa função, o acolher a família também, principalmente em casos que às vezes a pessoa está em caso muito grave, que a pessoa está em UTI, casos em que a pessoa chega a falecer, e aí o psicólogo tem que dar todo um apoio para a família, ou até mesmo para dar a notícia, não só de morte, mas do estado de saúde da pessoa, para que a família também possa contribuir nesse tratamento. No hospital, o psicólogo, ele atende, como eu falei, em vários lugares. Então, às vezes, se tem um paciente que está ali no corredor, a família, ele dá um jeitinho e tenta ali conversar e fazer uma intervenção. Então, se na clínica Uhum. eu tenho lá 1 hora de atendimento, fechadinho, só eu e o paciente, no hospital é com todo mundo passando, enfim, você vai no quarto. É lógico que existe um planejamento ali, né? Quem que Sim. vai atender, porque às vezes tem pessoas que tá necessitando mais, outros casos que às vezes não é necessário, mas mas assim, já teve colegas assim que fizeram um trabalho, por exemplo, na parte da oncologia e que tem um resultado muito fantástico na melhora, assim, então não é só a medicação, não é só o suporte ali do médico, mas o Uhum. tratamento emocional faz toda a diferença na melhora do paciente. Então, o psicólogo, ele Uhum. atua nessa parte. Esther, a gente estava falando da parte da clínica, assim, né? E tirando a Nicole, que eu nunca conversei com ela, não conheço muito bem, mas você pode ver que todas elas têm uma. É algo que eu gosto muito, assim, que a gente fala muito de comunicação, e eu acho que uma das principais características de comunicadora é tá fazendo o que justamente elas estão fazendo. Tá todo mundo prestando uma atenção absurda, Sim, elas estão assim, né? Estão analisando tudo que está sendo falado, estão prestando atenção, com certeza não passou nada aí que elas estão falando, então acho que isso é uma característica muito legal, né? Que teria que ter, né? sim, Como na parte da psicologia, em qualquer área da psicologia, né? Você concorda com sim. isso? Com certeza, a questão de você ter atenção, né? Tanto é que na faculdade, eu percebi que eu tinha essas características de observar, de ser comunicativa, mas eu percebi que na faculdade isso ficou mais aflorado, eu desenvolvi mais.
Principalmente porque a gente tinha aulas que fazia a gente treinar isso. Por exemplo, era uma aula que era de... Eu não lembro exatamente o nome, mas era de observação. Então, a gente tinha tarefas de, por exemplo, assim, ó, você vai num shopping, ou algum lugar público, escolhe uma pessoa e você vai observar ela. Como ela tá agindo, como que ela tá mexendo, o que que ela tá fazendo. Eu lembro que uma vez, e foram 2 atividades, que uma eu fiz, foi num shopping, a pessoa tava comendo, mas foi muito interessante, assim, eu tinha que anotar. Então, era um exercício que te forçava, então eu tinha que anotar. Levantou a mão, falou, não sei o quê, deu uma mordida, assim, era bem detalhista. E um outro que foi interessante, que eu escolhi uma clínica de recuperação de dependente químico. E eu não podia conversar, e você não pode conversar com a pessoa, porque a ideia é só você observar. E você tirar as suas impressões, não na conversa, mas do que você percebeu. Sim. Então eu lembro que eu escolhi um garoto, só que ele percebeu. Então eu tava lá participando da atividade em grupo e tal. E aí ele achou aquilo o máximo, então ele se mexia mais ainda, porque ele percebeu que eu tava analisando. Aí eu falei, caramba, ele tá se mexendo muito, e isso dificultava para eu anotar, porque eu tinha que anotar rápido para conseguir não deixar passar nada. Foi engraçado. Para você ver como que comportamento, como é legal o negócio de comportamento. Poderia ter sido uma pessoa que ia se incomodar pra caramba e sei lá, ia até tirar satisfação, não sei, um caso assim, mas não, a pessoa até curtiu o acontecido, né? Ele não imaginava o que estava acontecendo, mas ele percebia que eu olhava para ele, eu tentava disfarçar, mas eu tinha que anotar. E ele sabia que eu estava enquanto estudante ali, né? Porque o mediador ali do grupo, o instrutor, ele tinha avisado. Mas eles não sabiam qual era o meu propósito. Eles só achavam que eu ia participar lá da reunião que eles falam que é dos 12 passos, né? Então eles discutiam um tema e tal. E o menino, nossa, ele olhava para mim e se mexia. Ele olhava para mim e fazia outra coisa. Eu falei, ai, meu Deus. Isso foi bem bacana. Então, gente, assim, a questão de observar, a questão da comunicação é muito importante, estar atento, né? Às vezes você conseguir captar o que a pessoa está falando, porque, por exemplo, até no atendimento clínico, a pessoa começa contando uma história, daqui a pouco ela fala do papagaio, do cachorro, e eu não posso perder o foco ali. Então, às vezes eu tenho que pegar ali, estar bem atenta para pegar os principais pontos e depois trabalhar em cima disso. Sim. Então, bem legal. Meninas, perguntem alguma coisa, podem falar. Sim, fica à vontade. O que vocês têm de dúvida ou querem saber alguma coisa que aconteceu, ou como funciona? Quem começa? Uma de cada vez, hein? Bom, eu estava conversando esses dias com uma tia minha, né, sobre essas possibilidades de faculdade, o que fazer. E eu falei para ela que eu estava pensando em psicologia. Daí eu falei que eu ia até conversar com uma psicóloga, né, para ver melhor como era. E ela falou assim, pergunta para ela, porque ela falou assim, acontece às vezes, porque você tem que ser muito profissional, né, entender o lado da pessoa que tá. E ela falou que acontece às vezes o paciente se apaixonar por você, como que você lida com isso? Como que é essa situação? Acontece, isso é muito comum, porque assim, dentro ali do atendimento clínico é fantástico, assim, eu não tenho como explicar, por mais que eu tente falar o que acontece ali, é algo que não tem palavras que explica, no sentido de ser algo realmente muito fantástico. Porque a pessoa, ela tá ali mostrando um lado dela que ela muitas vezes não mostrou para ninguém, nem para as pessoas mais próximas, nem para a família, nem para ninguém. Então você tá ali como de confiança. E dentro de cada pessoa, muita coisa tá acontecendo ali. Então pensa, às vezes uma psicóloga, eu tô atendendo um moço, por exemplo, e aí eu dou atenção, coisa que às vezes ele pode não ter na vida. Então eu ouço, eu escuto, a pessoa se sente acolhida, e às vezes o sentimento dela pode se confundir. Né? Então, comigo diretamente nunca aconteceu, mas tem muitos relatos de alguns colegas, e a gente já discutiu sobre isso, que o atendimento ele não pode continuar quando isso acontece. Então, de uma forma muito sutil, se caso o paciente ele chegar e se declarar realmente, a pessoa entender, olha, entendo, né, que tenha despertado esse sentimento em você, mas eu estou aqui enquanto profissional para te ajudar, para ver você bem e tal. Só que como você está com esse sentimento, isso acaba interferindo no atendimento e no trabalho que a gente está fazendo em conjunto. Então, com isso, eu preciso te encaminhar para uma outra pessoa te atender. E aí, mesmo que ele fale, não sei o quê, não tem jeito, porque aí existe uma questão que é muito importante, que é o vínculo do psicólogo com o paciente. Esse vínculo ele não pode ser muito pessoal.
Se tiver algo muito pessoal, porque acontece? Se ele tá gostando de mim, se ele tá tendo algumas impressões mais pessoais, ele pode se fechar. Então, coisas que seria muito importante que ele trouxesse na terapia, que iria ajudar, ele vai falar, não, eu não vou falar isso porque o que a Esther vai pensar? Ela não vai gostar de mim, entendeu? E aí isso atrapalha o processo terapêutico, então eu tenho que caminhar para outro, eu não posso atender mais. E deixo isso muito claro para a pessoa. Mas acontece. E eu acho que também tem uma dúvida que eu acho que todo mundo tem, quando fala em... Eu acho que principalmente em psicologia clínica, assim. Como que funciona, porque igual você falou, você atende, tem agenda cheia, aí você sai da sua sala, busca uma pessoa. Então, por exemplo, você atendeu a Bianca, que tem um problema, saiu, atendeu a Ana Flávia, saiu, atendeu a Maria, atendeu... Como não misturar os problemas? Tipo, como que você não leva isso para casa? Porque se você for ver, assim, deve ser pesado, né? Deve escutar... Sim. As pessoas devem se abrir a um nível de falar coisas... Eu não sei se... acho que não será legal falar coisas absurdas. Coisas que são normais, mas são, né, super pesadas. Preocupante. Isso. E como que você faz, assim, para não chegar na sua casa e falar, nossa, meu Deus, putz, a Bianca pode ser que se mate hoje, ou pode ser que mate alguém amanhã. Isso também você aprende na faculdade, ou é na experiência mesmo? Vai mais na experiência, né? Conforme você vai tendo muito contato com isso, então você vai meio que blindando um pouco o seu emocional, mas tem coisas que às vezes é mais sensível e você vai percebendo. Por exemplo, a partir do momento que eu comecei a estudar o desenvolvimento infantil e a psicóloga, a professora, ela contava os casos que ela atendia, ali eu já falei, eu não vou atender criança, porque eu não tenho emocional para isso. Por quê? Muitas vezes a criança, ela tem uma questão emocional que é desencadeada ou por uma separação, ou por uma questão que é dos pais. E para mim me revolta muito a criança fazer terapia, mas os pais não, sendo que muitas vezes são eles os causadores. Outra questão é ver a criança sofrer e às vezes não ter apoio da família. Então, para mim, era uma coisa que eu sabia que para mim não dava. Trabalhar em hospital e me deparar com situações de tratamento do câncer, coisa nesse sentido, também não era para mim. Então, eu fui eliminando algumas coisas. Eu gosto muito de desenvolvimento humano. Eu gosto de ver resultado. Então, eu também não gosto de pegar uma pessoa que tem depressão crônica, que é aquilo que a pessoa vai tomar medicação. Então, assim, pega uma pessoa com estado depressivo, com uma ansiedade, e aí nisso eu vejo a oportunidade de desenvolver e de melhorar ela. Então, isso me motiva muito. Mas tem alguns casos, porque às vezes você não consegue escolher muito. Então, eu tento filtrar para que esteja dentro daquilo que eu sei que o meu emocional, ele suporta. Mas muitas vezes a gente não tem como saber, né? Um colega vai indicando, chega um, chega outro. Então, já aconteceu de ter situações em que, às vezes, eu fico preocupada com a pessoa. Eu tenho atendido 28 pessoas. Aí, às vezes, você fala assim, nossa, como que você consegue? Eu sei de cada um, da história de cada um, de tudo que falou na sessão passada, o que é o caso de cada um, fica muito aqui na minha mente. No começo, eu ficava com tudo isso, não importava a hora. Ia dormir pensando, sonhava e tal. Mas depois, com a prática, isso vai se tornando um pouco mais natural. Então, tem pessoas que eu sei que, assim, tá super bem, tá tranquilo, eu não tenho que me preocupar. Me contou uma história, né? Aconteceu X situação. Então, eu tento olhar em como que eu posso ajudar ela, mas sabendo do meu limite, né? Então, por exemplo, pensar nisso. Eu não tô ali em sessão com ela. Por exemplo, vou dormir e tô pensando. Bem ali bate a preocupação, mas ao mesmo tempo eu me policio, porque eu penso, eu não vou conseguir resolver isso agora. Não vai adiantar eu pensar nisso. Então, eu cuido da minha saúde emocional também, dos meus pensamentos. Uma coisa muito importante, todo psicólogo, até enquanto estudante, ele precisa fazer terapia. Tá? Então, legal. É extremamente necessário. Então, só concluindo a pergunta que o Elinho falou, já teve sim casos, então, que eu fico bem preocupada, que eu fico atenta ao celular. Então, teve um caso de que ela estava com pensamento suicida. Então, nesse caso, eu deixo avisado. Qualquer coisa, você me manda mensagem. Então, Sim. Às vezes acontecia, de 10 horas da noite, ela me manda mensagem, e aí, nesse caso, eu tenho que dar uma atenção. Então, eu ia conversando com ela, mas eu sempre oriento, né, isso desde o início para o paciente, que fora da sessão, eu não tenho como fazer muita intervenção. Então, nesse caso específico, eu fui conversando com ela só para entender em que nível que ela estava, se realmente estava a perigo
ou se era só um pensamento. E aí eu pego isso e abordo na sessão seguinte para, de fato, trabalhar essa questão. Mas pensa, você não tem como, você lembra do paciente, né? Então, às vezes, você está fazendo algo que às vezes te lembra, nossa, fulano falou isso, nossa, fulano está passando por aquilo, mas não carrego mais isso como algo que me gere sofrimento, entende? Entendi. Você usar coisas para distrair. Então, às vezes, como eu estou em atendimento virtual, então eu tenho feito, facilita por um lado. Então, eu vou atendendo um paciente atrás do outro e atendo normalmente à noite. Porque tem muitas pessoas que trabalham durante o dia e às vezes ela tem disponibilidade só à noite. Então, às vezes eu vou até 10 horas da noite. E aí, parar, desligar, tô aqui em casa e vou deitar, então óbvio que a cabeça tá ligada. Então, o que eu costumo fazer? Ou eu vou ler, ou eu escuto uma música, ou eu faço meditação, ou eu assisto um filme para poder me colocar no estado de calma, de desligar, para daí eu conseguir dormir. Porque se eu fizer isso direto, sair daqui, desliguei, tomei banho, dormir, ou eu vou sonhar, ou eu vou ficar deitada pensando naquilo. Provavelmente. Eu imagino. Meninas, perguntas? Maria tá querendo perguntar e tá com vergonha. Ana Flávia. Eu ia perguntar justamente o que o senhor perguntou. O senhor. Ai, desculpa, você perguntou. Luana, tem alguma pergunta? Esther, eu queria saber, você comentou que durante a faculdade você realizou os estágios, né? Hospitalar, na escola, e tem, por exemplo, algumas áreas que você é obrigada, por exemplo, a fazer o estágio, ou você escolhe? Tem as áreas que você é obrigada e tem as áreas que você escolhe. Por exemplo, eu não queria a área escolar. É uma coisa que nunca tinha me atraído, mas era obrigatório. Porque a gente tem aula, então tudo que você tem de aula teórica, depois mais pro final você tem aula prática. Então eu tive aula também de psicologia escolar, tive aula de psicologia hospitalar. Então você tem que realmente, é obrigado. E aí tem alguns estágios que você fica livre para escolher. Então, por exemplo, onde que você quer fazer estágio? Eu tinha gostado muito de fazer no asilo. E aí eu repeti, fiz por uma segunda vez no asilo, que a gente fazia todo um trabalho terapêutico e tal, atividade com os idosos. Então você também pode escolher. Legal. O que mais? E quanto tempo dura cada estágio, assim, mais ou menos? Dura normalmente um semestre. Porque aí é o tempo de cada... Que tem disciplina que às vezes ela dura 2 semestres, né? Um ano inteiro. E tem disciplina que é por semestre, que você vai concluindo. Desenvolvimento humano, assim, foi a mais longa. Na verdade, acho que foram 2 anos praticamente. Professores diferentes, mas aí você vai estudando cada parte. Então, por exemplo, tinha aula só sobre desenvolvimento infantil. Então, eu via isso o semestre inteiro. Aí, no outro semestre, desenvolvimento, mas na adolescência. Então, eu via toda essa parte. Aí, o ano seguinte, desenvolvimento adulto. Aí, era focado só nisso. Então, era dessa forma. Teve aula também de estatística. Quem não gosta de matemática, tem um pouquinho, tá? Eu odiava essa disciplina, mas é suportável. Dá pra sobreviver, tá? Mas, assim, é só para você ter uma ideia de, assim, ler bastante. Muita leitura de livros, artigo científico. Tem um pouquinho, então, de estatística. É mais para você interpretar, né? A estatística é para você conseguir interpretar alguns testes, né? Que às vezes é aplicado, entender, mensurar, né? Isso. Em questão de pesquisa, né? A área da psicologia tem muitos profissionais que atuam na área da pesquisa, então você precisa entender um pouco de estatística. E aí eu falei dos testes também, tá? Psicólogo, eles aplicam, a gente aplica teste. Então, a gente tem aula sobre isso, sobre teste de personalidade, sobre teste de vários tipos, para identificar TDAH. Então, a gente conhece um pouco, não é tão profundo, mas só para saber que, assim, os testes existem, né? Para que cada um serve. Sim. Mas tem uma infinita possibilidade, né? E na atuação, tem alguns psicólogos que trabalham só com aplicação de teste também, né? Então, eu já fiz esse trabalho em paralelo, até começo desse ano. Então, para processo de seleção, precisava avaliar candidato. Então, uma clínica fazia esse tipo de trabalho, né? A empresa contratava e eu ia lá e só aplicava o teste. Como se fosse um exame médico, sabe? Para a pessoa passar no processo e entrar, ser contratado.
Então, faz parte a avaliação psicológica também. Concurso público também, o psicólogo precisa aplicar o teste. Aí só mais uma outra área, né, que eu acabei não falando, que é a área organizacional. O que é isso? É um psicólogo dentro da empresa. Então, tem um psicólogo que ele trabalha numa parte mais administrativa, que é fazendo o processo seletivo. E aí eu trabalhei 10 anos em empresa. Então, eu fazia essa parte. Então, você analisa, faz entrevista, você analisa a personalidade, você analisa características pessoais daquele candidato para ele ser contratado. E o psicólogo dentro de uma empresa, ele também acompanha o desempenho da pessoa. Então, se ela está indo bem, se ela não está, ela ajuda e contribui no desenvolvimento dela profissional. E aí existe também alguns psicólogos, porque as empresas estão vendo a necessidade, então é algo novo, que está contratando o psicólogo para atendimento psicológico mesmo. Então, o psicólogo fica lá de plantão, os funcionários sabem disso, e aí cada um marca ali o seu horário, e aí, às vezes, né, quando tá lá num pico de estresse, vai lá conversar com a psicóloga. Isso é muito legal. Então, tem isso também. Gente, a Esther é muito humilde, tá? Ela falou que ela trabalhou 10 anos numa empresa, mas ela trabalhou numa baita de uma multinacional gigante. Isso é verdade. Tá? Ela tá sendo humilde, tá? Querendo puxar o saco dela. Mas é verdade, né? E assim, gente, o estresse está crescendo muito, a ansiedade demais. Tem muitos casos de depressão. Há um tempo atrás, depressão estava no topo, né? De sendo a causa mais crítica. E aí inverteu, principalmente com a questão da pandemia. Então, está lá no topo, estresse e ansiedade. Está bem alto. E aí, quando você tem estresse, ansiedade e aquilo se prolonga, aí todo o resto da vida da pessoa fica prejudicado, né? A saúde dela como um todo. Né? Legal. Então, precisa entender um pouquinho de como funciona o organismo, né? Entender um pouquinho se a pessoa... Então, por exemplo, quando eu atendo na clínica um paciente novo, logo no primeiro contato, eu já investigo tudo. Se tem algum problema de saúde, se já teve, não só de ordem psicológica. Se a família tem, se toma remédio, se não toma. Porque às vezes a pessoa... eu tô me sentindo ansioso, não sei por quê. Aí você vai investigar, às vezes a pessoa tá tomando um remédio para um outro tratamento que desencadeia a ansiedade. Então, eu tenho que entender e saber tudo que está acontecendo ali com a pessoa. E, Esther, e hoje, o que você faz hoje? Assim, qual que são as suas funções? Como que são os seus atendimentos? Legal. Então, como eu falei para vocês, eu trabalhei 10 anos em empresa, eu gostava bastante, mas eu almejava seguir com atendimento clínico, porque aí você acaba tendo mais contato com essa questão da saúde mental. Né? Enquanto você está na empresa, é só uma pequena porcentagem, o restante é mais administrativo, vamos dizer assim. E eu queria. Aí, quando foi em 2019, eu saí da empresa, e aí eu comprei a franquia da QCarreira. Então, eu faço parte da QCarreira aqui em Campinas, a unidade é minha, porque tem tudo a ver com essa parte do desenvolvimento, como eu falei para vocês. O psicólogo, ele pode escolher e tem diversidades de atuação. Eu sempre gostei da parte de desenvolvimento. Então, esse trabalho que a gente faz com vocês é de ajudar vocês a se descobrirem, se autoconhecer, né, enxergar o potencial. Então, eu sempre gostei mais desse lado. Aí, quando eu vi a QCarreira, eu falei, putz, é a oportunidade de eu concluir o que eu queria. Para ter a QCarreira e, em paralelo, levar o meu atendimento psicológico. Então, no atendimento eu faço os dois. É isso aí. A Esther foi a nossa primeira franqueada. Agora a gente tem... vai começar Belém também, mas a gente está em Florianópolis, também tá. Então é Campinas, Florianópolis, Brasília e Belém, e Rio Preto, né? Sim. Então a Esther foi a nossa primeira franqueada e assim, você vê o quanto que a gente pensa na qualidade das pessoas que vão falar com vocês, né? Que a gente vê que o quanto é sério. Você vê como que é o currículo da Esther, assim, né? A experiência que ela tem. Então, é uma coisa muito séria, é uma coisa muito divertida, né? O nosso projeto que nós temos com vocês aqui, QCarreira, é diferente e tal, mas por trás tem uma base muito grande de pessoas como a Esther, sabe? Pra gente ter uma confiança total, que tá tudo certo. Aí... A gente se preocupa bastante com a saúde emocional, né? De vocês, assim, porque é uma fase que gera ansiedade em vocês, gera estresse, né? Aquela pressão da escolha, e agora... que vai ser de mim se eu fizer a escolha errada. Então, a gente acaba, né, tendo esse olhar, não é só simplesmente uma escolha, mas realmente, assim, de se desenvolver, né? Então, por isso que a gente não só aplica teste, a gente vai, acompanha, analisa. É muito mais profundo. Pensando nisso, exato. Né? Porque, assim, pensa, se vocês fazem uma escolha errada,
lá na frente vai desencadear muitas questões emocionais, frustração, insatisfação, né? Então, isso aconteceu comigo, né? Como eu fiz a primeira faculdade que eu escolhi errado. Depois também fui atrás de conselho, eu tentei fazer mais um ano de engenharia. E trabalhei muito tempo em algo que eu não gostava, esse impacto psicológico, assim, foi terrível. Eu tive depressão no trabalho, crise de ansiedade, então nem se fala. Então, isso impacta fisicamente. Então, eu engordei pra caramba, depois emagreci pra caramba. Né? Aí, até você conseguir perceber o que você está acontecendo. O que está acontecendo. Aí, o relacionamento fica ruim, o trabalho fica ruim, aí não fica nada bom, né? Aí você tem que perceber tudo o que está acontecendo. Então, é muito legal que vocês tenham tido essa preocupação, né? De, putz, deixa eu saber como que funcionam as coisas antes de pressão vestibular, ver se é isso que eu gosto, deixa eu me conhecer. Então, é muito importante mesmo. Né? E conhecer a profissão também que vocês estão, né, almejando aí, ou, né, pesquisando sobre. Muito legal. E assim, conforme, né, até a dica que eu dou para vocês, né, conforme, né, quem realmente decidir por psicologia, começar o curso, então conforme vocês vão avançando, vai passando por todas as etapas, vai tendo contato com isso, vocês já vão conseguindo perceber, isso aqui eu não gosto muito, isso daqui ó, me interessa mais. E você vai fazendo naturalmente um filtro, né? Então eu tenho, nossa, a área da psicologia, a gente tem muitas possibilidades de atuação, mas muitas mesmo. É muita gente precisando, só que assim, ao mesmo tempo, sendo muito sincera, a psicologia não é algo que é acessível para todo mundo financeiramente. Tem pessoas que não têm condições de pagar. Então existem grupos que fazem atendimento mais social, mais gratuito, né? Eu já fiz bastante, então disponibilizava, principalmente no começo, essa é uma dica. Quero realmente seguir com atendimento clínico. Então, eu disponibilizava alguns horários na minha agenda para valor, tipo, muito simbólico. Tipo, sei lá, R$20 a sessão, R$50 a sessão. O valor hoje da tabela mínima do psicólogo é R$165 a sessão. Então, daí em torno de uns 700, por aí, por mês. Tá? E aí, assim, você acaba fazendo isso porque se compadece. Na questão da pandemia, no começo, né, da pandemia no ano passado, vários colegas psicólogos, a gente fez um mutirão e falou, vamos fazer plantão. E aí todas as pessoas que ficaram abaladas mesmo, muito preocupadas com essa questão, a gente começou a atender, não prolongado, mas 3 sessões. Então fazia 3 sessões como forma de acolher, acalmar, e aí a gente fez isso gratuito. Aí foi divulgado aqui na cidade de Campinas, então todo mundo que teve interesse se inscreveu. Então acaba tendo esse tipo de trabalho, mas também tem muita gente que às vezes não faz, porque realmente você tem que valorizar o seu trabalho, né? Com certeza. Você ofereço alguns períodos, né? Já cheguei a atender gratuito, porque eu comecei, a pessoa não tinha condição de pagar, eu falei, putz, eu não vou deixar essa pessoa no meio. Falei, olha, fica tranquilo, quando você puder, você me paga, vamos continuar aqui o atendimento. Tem isso também. Né? Essa vontade de querer ajudar, a vontade de querer ver a pessoa bem, né? Tem muito paciente que quando começa a dar retorno, é muito gostoso, assim, às vezes eles compartilham, Esther, aconteceu isso, aquilo, outro, de positivo, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, não tá conseguindo trabalho há muito tempo, aí a pessoa conseguiu, às vezes paciente que já até tinha dado alta, né? E aí depois de um tempo aconteceu algo muito incrível e aí mandou mensagem, Esther, lembra de mim, aconteceu isso, aquilo, outro, aí tipo, a gente fica super feliz com isso, né? A gente torce pela felicidade, quando a pessoa consegue, né? Tem coisas simples que às vezes para a gente é simples e para o paciente não é. Eu atendo um caso, né, de uma paciente que ela tem 30 anos e ela tem muita timidez, ela é muito tímida, mas 30 anos, né? Ao ponto de ela não conseguir entrar numa loja para perguntar algo para a vendedora. Então a gente começou a trabalhar isso e ela já começou a conseguir. Então, quando ela entrou na loja sozinha, ela vinha na sessão Esther, eu consegui entrar e tal. Nossa, legal. Esther, eu consegui fazer a pergunta, porque a gente faz treino, né? Então, eu faço todo um trabalho teórico, vamos dizer assim, depois a gente parte para a prática. Então, vamos criar oportunidade. E aí fazia com que ela fosse numa loja de propósito, às vezes não tinha dúvida, mas você vai criar uma dúvida, só para perguntar para a vendedora. E aí vai aos pouquinhos, lógico, todo um trabalho e tal. E aí ela conseguiu, e quando ela conseguiu, nossa, era uma superação, ela ficou super feliz, eu fiquei feliz com isso. Então, cada vez que ela consegue, ela compartilha. Esther, essa semana aconteceu isso. Então, a gente fica muito feliz por isso, né? É lógico que é todo um trabalho, não só meu, mas do próprio paciente, porque o paciente tem que estar aberto para isso. Se ele não tiver, nada acontece. Posso trazer a melhor técnica que não vai funcionar, se ele não contribuir, se ele não tiver aberto,
né? Se ele não aceitar, porque às vezes tem pessoas que vai para terapia porque o pai, a mãe mandou, mas não porque ele quer, não porque ele vê que isso vai ajudar. Então tem tudo isso, né? Mas é muito gostoso, assim, eu falo e, nossa, ficaria aqui horas falando, porque tem muita coisa, muito assunto, muito caso, né? Mas é isso, assim, deu para vocês conhecerem um pouquinho, deu para vocês entenderem. Legal. Gente, e assim, a Esther, ela é super acessível, lá no Instagram também, sigam lá também a Que Carreira Campinas. Sim. Se vocês não seguem a Que Carreira, também sigam a Que Carreira, que tem bastante coisa lá. E o que você tá rindo aí, Bianca? Você não tá seguindo a gente, né? Tô sem a linha, tô Foi isso, né? Foi uma indireta, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, assim, alguma coisa, chamem ela, podem, tá? Fiquem à vontade, conversem com ela, que ela espera se responde todo mundo. Sim. Tá? E você tem atendimento agora, Esther? Às 6 horas? Eu tenho às 7 só, 7, 8 e 9. Então, beleza. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Quiserem, então a gente tem mais uns... A Nicole, eu sei, né, que eu tô atendendo ela, que ela tá mais voltada para a área hospitalar mesmo, né? Você tem alguma dúvida, Nicole, de alguma atuação do psicólogo nessa área? Não. A atuação do médico, ele não trabalha mais sozinho, né? Uhum. Psicólogo nutricionista, enfim, é uma equipe multidisciplinar. Muito necessário. Mariana, quer perguntar alguma coisa? Você ficou quietinha também o tempo todo? Não? Luana, quer perguntar mais alguma coisa? Não, tá tudo bem. Não. Maria? Eu não sei se é uma pergunta indiscreta, mas é porque eu fiquei muito curiosa. Eu posso perguntar qual faculdade que a senhora fez? Pode. Eu fiz eu fiz na USP, que é a Universidade de São Francisco, que é daqui de Campinas. Ela é uma faculdade particular, porque na época que eu já tinha terminado, eu falei, nossa, até eu tentar prestar uma pública, vou levar muito mais tempo. E essa faculdade, na verdade, ela é super renomada aqui na região pelo curso de psicologia. Alguns psicólogos mais antigos, meus professores, meus colegas mais antigos, todos eles se formaram na USP, porque aqui na região do estado do interior de São Paulo, só existia essa faculdade. Sim. Então, ela é muito boa nesse sentido, até mesmo em relação a algumas faculdades públicas, quando ela faz aquelas pesquisas, né, do MEC, em questão de desempenho e tal, ela é a que melhor se destaca no curso de psicologia. E farmácia também, esses dois. Não sei se você ouviu falar, porque a USP, ela tem aqui em Campinas, Bragança, Itatiba, e aqui da região, realmente, ela foi a primeira a ter curso de psicologia. Então, se você for conversar com um psicólogo bem antigo aqui da região, se formou nessa. Dependendo da universidade, às vezes, elas puxam um pouquinho para um lado, cada um para um lado. Por exemplo, essa minha, eles focavam muito na pesquisa científica. Então, eles incentivavam demais a gente fazer pesquisa. No curso em si tem a pesquisa de conclusão, né, que é o TCC que a gente fala. Então, eles são muito fortes nisso. E eles influenciam e acaba formando você para atendimento clínico também. Eu sei que algumas faculdades, às vezes, não dão tanta prioridade para pesquisa científica, às vezes não incentiva tanto. Então, vai de cada universidade mesmo. Sim. Tá, mas ela é muito boa, essa universidade que eu fiz. Obrigada. Imagina. A Maria, ela estava perdendo o hábito de me chamar de senhor, então eu entrei hoje lá, e aí, tudo bem com você também, mas depois ela voltou. Senhor não, né? Tudo bem, eu sou velho, mas eu não sou tão velho assim, tá? A Maria faz isso com todo mundo, ela chama todo mundo de senhor. A Maria é muito educadinha, gente. É verdade. É educação, né? Eu tenho certeza. Eu conheci a mãe dela, eles são muito bem educados mesmo. Legal. Gente, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, a gente encerra também para a Esther se preparar para a próxima consulta dela. Tá, eu agradeço, Esther, de novo, por você ter participado com a gente aqui. Eu ia pedir para as meninas que estão com o vídeo desligado, ligar só para a gente tirar um print da tela, para a gente postar. Será que é possível? Aê, agora eu conhecia. Não vou conseguir por causa da câmera do meu computador. Luana. É sério. Desculpa. Tá bom. Então eu vou tirar um print aqui, tá? 1, 2, 3 e...
Legal, gente. Muito obrigado. Qualquer coisa que Legal. vocês tiverem de dúvida, pode perguntar lá para a Esther, ou quiserem perguntar para mim, eu pergunto para ela. Vocês fiquem à vontade. É isso aí, Beleza? gente. Eu estou à disposição. Vou ficar muito feliz se desse grupinho sair algum futuro psicólogo aí, colega. O mundo está precisando muito de psicólogos, tá bom? Desejo sucesso aí para vocês. Com certeza vocês vão sair do programa, assim, com toda a certeza do que realmente vocês querem. Tenho certeza disso, né? Uhum. É isso aí, gente. Legal. Então, brigadão, até a próxima e a gente vai se falando. Depois, Obrigada, vocês me mandam o Instagram de vocês para eu marcar todo mundo, aí a Esther pega da Nicole e me manda também? Isso, mando por favor. sim. Beleza? Mando sim. Até mais, Então, tchau, gente. Obrigada. Até mais. Até mais. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.